Olá! Devido à crise sanitária causada pelo coronavírus, os empresários de todos os portes estão sendo obrigados a tomar decisões rápidas e muitas vezes no escuro. O grande problema é que havíamos saído de uma crise e poucas empresas tinham liquidez para passar por outra. Por isso gravei esse vídeo para que compreenda o que é liquidez e como calcular a mais importante, na minha opinião, para esse momento de crise, que é a liquidez corrente e imediata. Para isso, preciso saber o que é um balanço patrimonial. Balanço patrimonial é o resumo da situação patrimonial da sua empresa, composto por ativos, bens e direitos, e passivos, obrigações. Se sua empresa é pequena e não tem essa informação, pode fazer os levantamentos em uma database que vão ajudar, mesmo que não estejam 100% corretos. Veja o exemplo. Esse é um balanço patrimonial, ele foi findado em uma database, aqui nós usamos o exemplo de 31 de março de 2020. Essa coluna aqui representa o ativo, ou seja, todos os bens e direitos que a empresa tem, e essa coluna ela representa os passivos, todas as obrigações que a empresa tem. Nos ativos dessa empresa, exemplo, em 31 de 3 de 2020, ela tinha um capital circulante de 85 mil, ou seja, capital circulante é tudo que está no curto prazo, tudo que eu tenho aqui de caixa e bancos, que é imediato, contas a receber e estoques. Curto prazo é representado por 12 meses ou até o final do exercício seguinte. E aqui ela tinha não circulante, ou seja, obrigações a receber ou créditos que eu vou receber nessa empresa após 12 meses. Investimentos, 30 mil. Imobilizados, 100 mil. Intangível, R$500, totalizando aqui um ativo de 216.500. E essa empresa possui passivo circulante de 70 mil, sendo empréstimos que vencem até o fim do exercício seguinte 15 mil, fornecedores 35 mil e obrigações sociais e trabalhistas de 20 mil. Aqui incluem salários, obrigações sobre a folha e impostos. O passivo não circulante, ou seja, que eu devo no longo prazo, após 12 meses, 50 mil. E o patrimônio líquido, que é composto por lucros acumulados e capital social, 96.500, totalizando também um passivo de 216.500, sabendo que o ativo e o passivo eles têm que ter o mesmo valor. Bom, com isso, qual a leitura dos dois índices de liquidez que eu citei no início? Liquidez corrente, ela quer dizer o seguinte, que tudo que eu tenho no ativo circulante, dividido pelo passivo circulante, ele me dá uma liquidez, ou seja, ele quer dizer que se eu dividir o passivo circulante, o ativo circulante, perdão, pelo passivo circulante, para cada R$1 de dívida que eu tenho R$1,21 para pagar, isso no curto prazo. E a minha liquidez imediata ela é o seguinte, tudo que eu tenho de disponível, dividido pelo passivo circulante, ela quer dizer que, nesse caso, eu tenho 7 centavos para pagar, ou seja, a cada R$1 que eu tenho a pagar, eu tenho 7 centavos, ou seja, seria assim, se eu liquidasse o meu passivo circulante imediatamente, eu não conseguiria fazer isso com a liquidez que eu tenho. Então esse que é o tema que ele tem sido muito falado nesse momento de crise, ou em todos os momentos de crise, que as empresas que têm mais liquidez, elas conseguem passar por esse momento com menos dificuldade. Então eu vou citar aqui uma forma para que a gente possa, dentro das medidas que estão disponíveis hoje, eu vou citar só 2 exemplos para ser bem breve e explicar como que nós podemos calcular dentro da empresa uma nova liquidez a partir de uma ação. Então, por exemplo, se eu for ao banco e quiser antecipar todos esses recebíveis, falar para o meu gerente, eu quero que você faça um contrato aí de antecipação, eu quero trazer esses 30 mil para valor presente, ou seja, trazer para o meu caixa. E além disso, eu ainda conseguir, dentro desses créditos incentivados, mais 30 mil de empréstimo, com um prazo, uma carência, uma condição de pagamento bacana. Então vamos fazer a seguinte simulação. Eu tenho 5 mil em caixa. Se eu pegar mais 30 mil no banco, então eu vou ter agora 35.
E se eu antecipar esses 30 também e jogar ele para o caixa ou para o banco, eu vou ter mais 30. Então, 5 mais 30 de antecipação e mais 30 do banco, eu vou ter 65 mil em caixa. Se eu antecipei, eu não tenho mais contas a receber. Então, minha contas a receber é zero, de uma forma bem simplista. Meu estoque, como as empresas estão paradas, digamos assim, ele vai continuar em 50 mil, porque eu estou fazendo dentro de uma database. Meu ativo não circulante não vai mudar. Se eu tiver um investimento que eu possa vender e colocar no caixa, um excelente negócio, foi um investimento não operacional nesse momento, mas não vamos fazer isso agora, vamos deixar do jeito que está aqui. Então, investimento do mesmo jeito, mobilizado são as máquinas e equipamentos que eu tenho dentro do negócio, intangível dentro da empresa. Então, notem que meu ativo, que era de 216.500, ele passou para 246.500, ou seja, eu tive uma entrada de recurso de 30 mil em detrimento do empréstimo. Já no meu passivo circulante, o que nós vamos fazer? Suponhamos que esse empréstimo que eu tomei, eu vá pagar no curto prazo, ou seja, até no exercício seguinte, com carência, com tudo, vou pagar só 5 mil. Né? E os outros 25 mil eles vão ficar para depois de 12 meses, ou seja, para o longo prazo. Então, eu aumento minha dívida no passivo circulante de 15 para 20. Ou seja, adicionei mais 5 mil de dívida aqui no curto prazo. Meus fornecedores eu vou deixar do jeito que está, porque a gente sabe que o fornecedor a gente consegue ali prorrogar 2, 3 meses, ou enfim, ele não sai de dentro do período de 12 meses. Então, coloquemos aqui os 35 mil. Obrigações sociais e trabalhistas também, por mais que seja prorrogado, mas vai ficar ainda dentro do período de 12 meses. Então, vamos deixar aqui 20 mil. Né? E meu ativo, meu passivo não circulante, como eu tomei um empréstimo de 30 mil, deixei 5 mil no curto prazo e 25 mil para pagar após 12 meses, então ele vai ser somado 50 mil que eu tinha anteriormente, mais 25 mil que eu vou aumentar a minha dívida. Então, eu vou passar o meu passivo não circulante para 75 mil. Né? Então, continuo com patrimônio líquido igual, porque os sócios não colocaram mais dinheiro. Aqui eu não estou considerando a empresa gerando lucro nem prejuízo, porque está parada. Né? Então, continua aqui 96.500. Então, notem que o meu ativo ele subiu de 216.500 com esse novo empréstimo para 246.500. Da mesma forma, o passivo, porque você contraiu uma obrigação a mais de 30 mil reais a pagar com esse novo empréstimo. Mas observem como que fica a liquidez. A liquidez corrente, ou seja, o que eu tenho de curto prazo, ela melhora. Então, eu gero mais caixa, né? Mais possibilidade de pagamento. E a liquidez imediata, que é o principal gargalo do negócio, ela sobe de 7 centavos para 87 centavos. Ou seja, agora, para cada real que eu devo no curto prazo, eu tenho 87 centavos para pagar. Então, eu melhorei aqui em 80 centavos a minha liquidez imediata. Então, isso não tem uma receita de bolo pronta para cada empresa, é só uma dica de como você pode, de uma forma simples, né, calcular o seu capital de giro, calcular os seus índices de liquidez, que na minha opinião esses são os mais importantes para o contexto da crise atual, das decisões que o empresário está tendo que tomar, para que você tenha e possa tomar uma boa decisão.